Fala aí pessoal, estamos de volta para mais um vídeo Teclas Daniel Esportes para vocês. E o São Paulo, como vocês sabem, já fechou com a sua primeira contratação para 26. É o meia aí, Danielzinho, que estava no Mirassol com 31 anos, teve um desempenho muito positivo, sem lesões, 31 anos de idade e veio aí de graça. O São Paulo só pagou uma certa luva aí para ele e ele definiu aí fechar com o São Paulo e não no Corinthians, que estava muito interessado nele. E tem mais nomes aí podendo pintar no São Paulo. Talvez um segundo reforço já está bem encaminhado aí para fechar também com o nosso São Paulo. Eu vou trazer para vocês aqui nesse vídeo. Mas antes, sobe aquele like aí, se inscreva no canal, que é muito importante para o nosso crescimento. Conto com o seu apoio. E, se possível, também dá aquela hypada no vídeo para dar aquela moral pra gente, fechou? Se você ainda não conhece o Danielzinho, no final desse vídeo vai aparecer aqui para vocês na tela final o vídeo que eu gravei hoje lá no canal Teclas Daniel Cortes para você conhecer um pouquinho o novo reforço do São Paulo. Primeiramente, vamos comentar sobre Ferrarese, onde o Botafogo estava interessado nele, fez até uma proposta para o São Paulo de empréstimo e o São Paulo definiu aí não adotar esse modelo. Mas o São Paulo meio que coloca o Ferrarese como uma moeda de troca e o Botafogo estaria oferecendo alguns jogadores do elenco atual para o São Paulo e até já enviou uma lista com alguns nomes para o São Paulo. Essa informação de troca com o Botafogo, ela surgiu através do Alexandre Zanqueta, tá, pessoal? Só que eu vejo um problema aí, tá? O São Paulo investiu no Ferrarese, é um jogador de seleção venezuelana, tem um certo mercado, acredito eu, na Europa, tem uma idade boa, e o São Paulo pagou cerca de 20 milhões de reais no Ferrarese. E agora o São Paulo meio que coloca o zagueiro para ser uma moeda de troca, e o problema? Saindo o Ferrarese, quem ganha mais chances depois com essa saída vai ser o Sabino, que vai ficando ainda mais forte no elenco do São Paulo aí nas mãos do Crespo, tá? Cara, e é um jogador que veio do Grupo City, o São Paulo fez muita questão de contratar ele e investiu pesado no zagueiro. E para mim, isso não é legal, você investir alto em um jogador que pode ter um certo mercado e depois fazer virar moeda de troca. Cara, certamente aí eu acho que é um erro da diretoria, quero saber até a sua opinião sobre isso, tá? Não foram divulgados quais são os jogadores do Botafogo, né, que o Botafogo colocou à disposição, mas é uma possibilidade que pode acontecer no mercado aí, tá? Uma troca com o Botafogo envolvendo o Ferrarese. Mas sabendo nomes aí depois, certamente você vai ficar sabendo aqui no nosso canal, mas eu quero saber a sua opinião, né? Você concorda que hoje o Ferrarese é a moeda de troca? Daí fica o Sabino no elenco? Cara, não sei se seria uma boa estratégia não. Quero muito a sua participação aqui no nosso vídeo. E o nome do Pochettino, que ganhou muita força, chegou até ter um certo avanço aí com o São Paulo, e infelizmente o negócio aparentemente não deve mais andar, tá, pessoal? Uma informação que foi levada pelo jornalista do Globo Esporte, o Marcelo Braga, uma pessoa do São Paulo passou a seguinte informação: esquece o Pochettino. Tipo, dando a entender que já era, uma pessoa do São Paulo ali acabou passando essa informação para o jornalista. Então parece ser muito distante aí do nosso São Paulo Futebol Clube, o meia Pochettino, que atuou no Fortaleza. É um jogador que tem um certo aí mercado, vários clubes interessados nele, e quando tem um jogador que você precisa fazer um investimento e tem disputa de outros clubes colocando grana na mesa, fica um pouco improvável para o São Paulo nesse momento. Diferente do Danielzinho, que chega de graça para o São Paulo, estava com o contrato acabando e tal, fica um pouco mais fácil. Tem também o desejo do atleta que acaba impactando bastante, né? E o São Paulo conseguiu trazer o Danielzinho. É uma questão diferente do Pochettino, que tem aí um mercado um pouco melhor e também é um jogador um pouco mais jovem do que o Danielzinho, tá, rapaziada? Então fica um pouco difícil aí para o São Paulo. Então, segundo o Marcelo Braga, esqueçam o Pochettino aí, tá? Bom, o outro nome aí é o Moreira, né, jogador da base do São Paulo, que está emprestado ao Porto, mas ele ficou mais no Porto B do que no time principal do Porto, pouco se destacou por lá, e ele estava para voltar, o contrato de empréstimo encerra no final desse ano. Porém, pessoal, o São Paulo hoje já tem a lateral direita fechada, Mailton, Cedric e o Mike, que fechou em alta. Então, o lado direito do São Paulo ele está fechado para 26. Não chega ninguém e não sai ninguém. Serão esses três jogadores para a próxima temporada.
surgiram algumas informações de que a Chapecoense queria de volta o Mailton, mas o São Paulo não pretende negociar ele. Ele vai fazer a pré-temporada e o São Paulo aposta que é um jogador que vai conseguir dar resultados, tá? Então, o lado direito do São Paulo está fechado para 26. Como eu disse, o Mike fechou o ano em alta. O Cedric, por mais que a torcida pegue um pouco no pé dele, o Crespo gosta dele, tem a confiança no atleta. E tem o Mailton que chegou ano passado e vai fazer uma pré-temporada agora, né? O time de São Paulo ano passado não estava legal, estava uma bagunça, é um ano para esquecer e certamente o ano de 26 agora é um ano de novos ares, né, mano? Talvez aí com as mudanças que aconteceram no departamento médico, as coisas que devem ainda acontecerem, é um ano para o São Paulo, no caso o São Paulo espera que seja melhor. Então, alguns jogadores que não se destacaram tanto nesse ano, o São Paulo acredita que ano que vem possam melhorar, entre eles os lesionados também, né? A questão do Caleri, o Lucas. O São Paulo tem a expectativa que esses jogadores voltem a desempenhar bem. Então, o lado direito do São Paulo está fechado e o Crespo viu que o Moreira não teria chances aqui, muitas oportunidades. E o São Paulo pretende prolongar o empréstimo do Moreira com o Porto por pelo menos até o meio do ano que vem. Pode ser que fique por mais um ano. Então, são questões ainda de negociações que vão acontecer com o Porto. Então, a chance do Moreira voltar hoje, elas estão bem menores, tá, rapaziada? Então, é bem provável que ele continue mais um tempinho no Porto. A gente não sabe se vai ser por mais 6 meses ou um ano, ainda está indefinido. E sobre o outro jogador, né, que é o Gaston Ávila, esse pode ser o segundo reforço do São Paulo para 26, tá? Nas últimas horas, houve um avanço muito significativo para o São Paulo ter aí o Gaston Ávila, o zagueiro argentino canhoto, para ser o segundo reforço do tricolor para 2026. O São Paulo está super confiante com a proposta que foi feita ao Ajax. A proposta está na mesa e resta somente o ok do clube holandês. O São Paulo acredita aí que vai conseguir trazer o Gaston Ávila, agora é somente aguardar. Chegando o Gaston Ávila, rapaziada, o São Paulo ficará muito forte na defesa, principalmente pelo lado esquerdo, que ele joga ali pelo lado esquerdo, né? Onde vai ter o Enzo Dias pela esquerda também. Então o São Paulo vai ganhar muita força física, disposição, é um jogador brigador, o famoso zagueiro destruidor. E certamente o São Paulo, cara, vai ter uma disposição física e muita saúde pelo lado esquerdo. E o São Paulo deve adotar aí com o Crespo ainda os 3 zagueiros para a próxima temporada. E o Gaston Ávila chega para ser titular do elenco do São Paulo, tá, pessoal? Então, é um zagueiro importante aí. O São Paulo está mirando nessa contratação porque tem essa indefinição do Ferrarese, tem também aí times de olho no Arboleda. Veremos o que vai acontecer, mas o Gaston Ávila tem tudo para ser o segundo reforço do São Paulo para 26. Ficarei atento com mais novidades. Você vai ficar super bem informado, tanto aqui no canal Teclas Esportes, quanto lá no canal principal, o Teclas Daniel. E se você não conhece o Danielzinho e nem o Gaston Ávila, eu fiz um vídeo lá no canal Teclas Daniel Cortes para você conhecer um pouquinho esses dois nomes. Os vídeos estão aqui, é só clicar e conferir, fechou? Tamo junto, um abração e até a próxima. Valeu, pessoal!